Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio da nossa série de podcasts do nosso Pod Saúde, um podcast sobre temas em saúde, um projeto de extensão da UEPB Campus 8, preparado com muito cuidado para discussão e ensino geral sobre temas importantes para a saúde. Então, se prepare, vamos juntos iniciar mais esse grande aprendizado. Eu me chamo Cauã José e esse é o Pod Saúde. A nossa convidada de hoje é Helene Soares, a professora Helene Soares. E ela vai falar sobre o tema prevenção na saúde bucal. Tudo bem, professora? Pode dar uma apresentação sobre você? Olá, bom dia. Fico muito feliz por esse convite, né, de estar aqui participando com vocês. Me diga um pouco aí de você, professora. Pode falar aí. Bom, é, sou professora, né, formada em odontologia e estou como professora substituta na UEPB, vai fazer 7 anos já. Tenho mestrado em odonto também, doutorado em saúde pública e trabalho na parte da saúde bucal coletiva, abraçando um pouquinho o epidêmio, abraçando um pouco a cardiologia. Então, essa é a minha área de atuação em pesquisas e também no ensino. Muito bom. Muito bom saber das suas carreiras. Agora eu vou começar as perguntas aqui. Número um. Essa aqui é uma pergunta do nosso Instagram. Quantas vezes eu preciso escovar os dentes por dia? A resposta muda se for criança ou adulto? Bom, a gente criou digamos que uma regrinha, né, de recomendar 3 vezes ao dia. Se a gente pode observar literaturas internacionais, a gente pode observar, às vezes, a recomendação de pelo menos 2 vezes ao dia. Mas no Brasil, por uma questão cultural, nós temos três principais refeições. Então, por isso que a gente determinou a ideia de 3 vezes ao dia, porque seria recomendado após essas principais refeições. Não muda para adulto ou para criança, a recomendação é a mesma, mas o mais importante é que a gente lembre da escovação antes de dormir, para que não exista a alimentação antes de dormir, sem a escovação seguida, porque quando a gente vai dormir, a gente reduz o fluxo salivar e isso pode ali levar a uma predisposição maior ao desenvolvimento de lesões cariosas. Muito importante a escovação diária regular. A nossa segunda pergunta. Qual o creme dental para dentes com sensibilidade ao frio e o calor? Perguntaram aqui seria o melhor creme dental assim que tem sensibilidade térmica no geral. Olha só, eu não gosto de falar de marcas, né? A gente tem algumas linhas no mercado que têm ação comprovada na questão da sensibilidade, e normalmente eles ganham um títulozinho de sensitive ou um termo parecido. Então, na verdade, eu acho que antes de recomendar um creme dental, a gente precisa recomendar que o paciente vá ao consultório odontológico para identificar a causa dessa sensibilidade, né? Às vezes, essa sensibilidade pode estar ocorrendo por uma retração gengival, pode estar ocorrendo por alguma trinca, alguma fratura, às vezes em um dente isolado, não é num grupo completo de dentes. Então, antes de tudo, é importante descobrir a causa. E se for o caso de só testar realmente uma sensibilidade ali generalizada, testar então, ver se melhora com o uso de creme dental, procurar a linha Sensitive, né, que a gente tem aí várias marcas, Colgate, Sensodyne, Oral-B, e eu acho que tem que ir de acordo com o bolso do paciente. Eu acho que isso é muito importante. A gente mostrar aos pacientes as opções de mercado, as que ele achar mais acessível, ele comprar, testar e sempre manter o diálogo com o cirurgião dentista se vem fazendo um efeito para ele ou não, porque cada caso precisa ser avaliado de forma particular. Vamos agora para a pergunta de número 3. O enxaguante bucal, ele é necessário? Precisa ser usado no dia a dia? Ele precisa ter álcool ou não? Já vou começar de trás para frente essa resposta. O ideal é não ter álcool. Então, inclusive, hoje, quase todas as linhas de enxaguante bucal ou colutório, ou a gente tem outros termos mais populares também,
eles já não têm álcool na composição, justamente porque o álcool ele acaba sendo um fator irritante para as mucosas, certo? Mas a questão do enxaguante bucal ser necessário, aí a gente também tem indicações específicas. Necessidade para uma pessoa com saúde bucal em dia ali, regular, não é necessário. É muito utilizado por algumas pessoas por dar aquela maior sensação de frescor. Então, acaba que, se for ali do gosto do paciente, a gente pode recomendar algumas marcas. Se o paciente tiver, por exemplo, um risco aumentado em relação à cárie dentária, a gente pode recomendar os enxaguantadores bucais para o sentido de aumentar um pouco a concentração de fluoreto na cavidade bucal. E aí a gente tem, então, o fluoreto participando ali como esse agente preventivo. Por quê? Nesse sentido de aumentar a concentração de fluoreto? Porque é habitual, é cultural a gente escovar os dentes e enxaguar a boca com água. Quando a gente lava a boca com água, a gente acaba reduzindo a concentração de fluoreto que o creme dental tinha deixado na cavidade bucal. Então, para pessoas com maior risco de cárie, a gente pode recomendar o uso de um enxaguante bucal fluoretado para aumentar novamente um pouco essa concentração. Aí a gente tem também alguns enxaguantes bucais que já vão ter agentes terapêuticos específicos, como a gente tem o padrão ouro de enxaguantes bucais com a clorexidina. Aí a gente já tem outra recomendação. Quando o paciente ele fez, por exemplo, alguma cirurgia, ele tem alguma dificuldade de remoção daquele biofilme, de fazer a higienização básica, que é com o creme dental fluoretado e a escova, aí a gente pode utilizar por até 15 dias o enxaguante bucal com clorexidina, nesse sentido de controle do biofilme especificamente. Mas, nesse caso, só realmente com prescrição odontológica e em casos específicos. Espero ter respondido aí esse leque de opções, que a gente tem muitas opções de enxaguante bucal no mercado. Não, muito bom saber, muito bom. Tem muita gente que. Porque antigamente era uma moda, assim, os com álcool. Tinha muita gente que comprava. Realmente muito bom saber para informar todo mundo. O 4 agora. É, tem diferença nas marcas do fio dental? Tem algum específico para recomendação ou são parecidos? São todos iguais? Novamente, é a mesma coisa em relação a enxaguante, ao creme dental aí de sensibilidade, né? Recomendar marca, eu acho que não faz muito sentido. A gente tem muitas marcas de fio dental no mercado. O que eu acho importante é a gente ver o que é que se adequa melhor para o paciente, tanto questão financeira como questão também de a gente tem tanto o fio dental como tem a fita dental. Então, às vezes, se o paciente ele tem ali aqueles dentes muito juntinhos, ou o dente girovertido, né, com um apinhamentozinho, que são aqueles dentes tortinhos, que às vezes dificulta passar o fio dental, ele já passa ali com dificuldade, dando uma desfiada, a gente pode recomendar a fita. E pacientes ali, a gente pode condicionar eles a observarem também os rótulos. Então, existem alguns fios dentais que vêm já com fluoreto no fio dental. Então, a gente pode, inclusive, ensinar os pacientes a observar, não a marca, mas observar o que é que tem. E se tiver fluoreto nesse fio dental, melhor ainda. O mais importante, na verdade, é a gente ensinar a utilizar, porque é o mais difícil. É o paciente criar o hábito de utilizar o fio dental. Quantas vezes assim você recomenda usar o fio dental por dia? Olha, como fio dental, o ideal seria a gente utilizar junto com todas as escovações, né? Mas se a gente conseguir condicionar o paciente a usar pelo menos uma vez ao dia, principalmente naquela escovação de antes de dormir, a gente já tem algo muito positivo. Agora vamos para a pergunta 5. Foi do nosso Instagram. Tem alguma indicação boa assim para escova de dente, no geral? Pronto. Escova de dente. Também não vamos falar de marcas, né? Cadê o podcast está patrocinado por qual marca? Na verdade, é importante, entra na mesma ideia da questão do custo, né? Que a gente vai ter com o paciente. Às vezes a gente pode recomendar a melhor marca do mundo, mas o paciente ele não vai ter acesso, então ele vai acabar comprando uma de formato errado. Na verdade, é mais importante a gente ver o tipo de escova.
Então, essa escova ter a cabeça pequena, né, aquela pontativa que tem as cerdas, que seja pequena, porque a gente consegue alcançar todos os dentes, inclusive ali os terceiros molares. Criança, por exemplo, a cabeça pequenininha para a gente alcançar, principalmente quando a gente tem aqueles molares em erupção, que muitas vezes ficam ali abaixo da linha dos outros dentes, né, que a gente chama da linha de oclusão, e dificulta a escovação. Então, quando a cabeça é grande, a gente já tem um grande problema, certo? A gente já tem aí uma dificuldade de execução da técnica de escovação. Outro ponto muito importante, que as cerdas elas sejam juntinhas, ou seja, tem uma boa densidade desses tufos, justamente para alcançar todas as faces ali do dente, tendo uma boa superfície, né, alcançando uma boa superfície de limpeza. Quando a gente tem aquelas cerdas cruzadas, com muita coisa ali é, tecnológica, às vezes acaba atrapalhando mais. Então, essas são as duas características bem importantes, junto com algo que é bem controverso com os pacientes, junto com a maciez das cerdas, o mais macio possível, porque é muito comum as pessoas acharem que a cerda mais dura é o que vai limpar melhor, mas muitas vezes a gente está desgastando mais o dente por abrasão ou danificando mais a gengiva, e o ideal é realmente o mais macio possível. E aí, claro, gente, a gente tem casos específicos, pacientes que tenham problemas periodontais ou um espaço aumentado entre os dentes. Então, aí a gente já vai fazendo adaptações, né? Em questões periodontais, a gente adapta um pouco a técnica, ou vê escovas que tenham ali a ponta da cerda mais filamentosazinha, ou espaço interdental aumentado, a gente vê as escovas interdentais. Pacientes ortodônticos, vê as escovas unitufo, né? Que é mais ajuda a melhor limpar entre os brackets. Então, assim, a gente nunca pode ter receita de bolo, né? Tem a recomendação geral, mas aí a gente tem que ter as adaptações de acordo com os pacientes. Mais uma pergunta aqui do nosso Instagram. É normal ter dentes descidos na idade adulta, né? Os dentes de leite, popularmente conhecidos. Normal é uma palavra muito complexa, né? Existem pacientes que eles, às vezes, não têm o sucessor permanente, né? Ele, então, vai ter esse dente descido, que é o dente de leite, retido até por toda a vida. Nesse caso, quando se observa que aquele dente de leite, o dente descido, ele não está esfoliando, ou seja, ele não está amolecendo no tempo para ser removido e nascer permanente, é importante já ir ao cirurgião dentista para fazer um exame radiográfico e avaliar se existe o sucessor. Se não existir o permanente sucessor, então é cuidar daquele dente descido para que ele mantenha o espaço, né? E ele fique ali na cavidade bucal sem nenhum problema, ele não vai trazer problemas. Então, não é que é algo normal, é algo que pode acontecer com algumas pessoas e não é um problema. Então, se, por exemplo, esse dente ficar ali um pouquinho menor, trazendo uma sensação estética de incômodo ou trazendo uma infantilização para o sorriso daquele paciente, aí pode, inclusive, fazer alguma restauração estética para reanatomizar aquele dente, deixar ele mais semelhante a um dente permanente, mas não é um problema e é algo que pode sim acontecer, certo? Não vou dizer que é normal, mas é algo que acontece sim, sem nenhum problema. A nossa sétima pergunta agora. A saúde bucal pode refletir em algum órgão específico do corpo? Em um órgão específico, não dá para a gente falar assim. Na verdade, é importante a gente lembrar que a boca ela não pode ser isolada do corpo, né? A gente sempre fala sobre a questão de odontologia integral e de saúde integral, porque a cavidade bucal ela vai se comunicar com todo o corpo. Então, nesse caso, ela pode acabar prejudicando no sentido de se eu tiver doenças inflamatórias, infecciosas, por exemplo, se eu tiver uma doença periodontal em que a gente tem liberação de fatores inflamatórios no sangue, esse sangue ele circula pelo corpo inteiro. Então, isso vai acabar afetando, né, a ocorrência ou o agravamento de algumas doenças sistêmicas, sim. Mas órgão específico, aí já é muito. Já puxando aqui já para a nossa oitava pergunta aqui, ó. Existem relação entre doenças bucais e problemas sistêmicos, como, por exemplo, doenças cardíacas e diabetes? Pronto, aí no caso eu só complemento a resposta, né?
quando a gente tem muitos estudos hoje, principalmente relacionados à doença periodontal, né? Então, a gente tem justamente estudos mostrando que os fatores inflamatórios que a gente tem desenvolvidos ali no periodonto e vão para a corrente sanguínea, eles circulam por todo o corpo. E aí, obviamente, a gente pode ter um desencadeamento de fatores inflamatórios, de inflamações no sistema cardiovascular. A gente pode ter aí relação também com a ocorrência e agravamento de diabetes. Assim como o diabetes, ele pode agravar também as doenças periodontais. Então, a gente sempre tem uma associação, né? Sempre está interligado todo o nosso organismo. Assim como não só a ocorrência direta por fatores inflamatórios, mas é sempre importante a gente lembrar que a gente também tem uma relação ali muito estreita em relação aos fatores etiológicos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma alimentação saudável, né, por exemplo, com redução de açúcar, a gente está falando tanto de prevenir ou reduzir o agravamento de doenças bucais, como também de doenças sistêmicas, como, por exemplo, aí essa relação cárie, açúcar, doença periodontal, açúcar, diabetes, açúcar. Então, a gente tem aí todo um sistema interligado. Mais uma pergunta aqui do nosso Instagram, a de número 9. A ida ao dentista deve ser apenas quando eu estou com cárie? De forma alguma, né? Então, até em alguns momentos aí eu vim falando sobre a importância de ir no dentista, né, para ver o que aconteceu, se tem algo errado. Quando a gente, por exemplo, percebe que o dente decíduo, que é o de leite, não está ali amolecendo, quando a gente percebe alguma sensibilidade. Então, na verdade, não só quando a gente percebe qualquer coisa. O ideal é a gente ir ao dentista ali de 6 em 6 meses, pelo menos uma vez ao ano. Às vezes, essa recomendação, inclusive, pode ser alterada de acordo com o maior risco ou menor risco do desenvolvimento ali de doenças bucais do paciente, né? A gente observa a questão da alimentação, do hábito de higiene, então a gente pode acabar estendendo ou reduzindo um pouco essa orientação de ir ao dentista. Mas é sempre importante ir de forma preventiva. Agora, nossa pergunta final aqui. Qual mensagem final você deixaria para os ouvintes sobre a importância da prevenção com a saúde bucal? Bom, vou tentar resumir um pouco alguns pontos que eu já falei, né? A importância de, se eu busco ter uma alimentação saudável, uma higiene, né, como um todo, a higiene bucal, ela precisa fazer parte do nosso hábito de higiene como um todo. Então, eu acabo trazendo um benefício, prevenindo tanto doenças bucais quanto doenças sistêmicas. Se eu vou ao dentista regularmente para fazer um check-up, para fazer uma limpeza, então eu já estou prevenindo tanto doenças bucais quanto doenças sistêmicas. Então, é aquele ditado clássico, né? Melhor prevenir do que remediar. Muito mais complexo, muito mais custoso. Então, que sempre se busque pela prevenção da saúde bucal e da saúde sistêmica como um todo. E sempre que existir qualquer dúvida, que a gente consulte um cirurgião dentista, que o cirurgião dentista oriente, inclusive, todos esses aspectos de uma saúde integral, ensinar o paciente a observar rótulos, composição, né, não apenas decorar marcas específicas para utilizar o que é mais adequado para a saúde bucal desse paciente. Muito obrigado, professora, pela sua presença aqui. Nós agradecemos muito. E eu acho que todos que me mandaram as perguntas também vão ficar muito felizes pelas respostas. Eu que agradeço.